Olá pessoal, graça e paz. Que bom estarmos juntos mais uma vez para lermos mais um capítulo deste livro excepcional, o livro de Josué. Espero que vocês estejam curtindo essa viagem neste livro que nos ensina muito sobre fé, sobre confiança em Deus. E hoje vamos ler Josué capítulo 13, a distribuição das terras conquistadas. Diz assim a palavra de Deus: Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: Você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Esta é a terra que resta, todas as regiões dos filisteus e dos jesuritas, desde o rio Sior, próximo ao Egito, até o território de Ecrom, ao norte. Todo esse território considerado cananeu abrange a região dos Aveus, isto é, dos 5 chefes filisteus, governantes de Gaza, de Asdod, de Ascalon, de Gate e de Ecrom. Resta ainda, desde o sul, toda a terra dos cananeus, desde Ara dos Sidônios até Afec, a região dos amorreus. A dos gibleus, todo o Líbano para o leste, desde Baal-Gade, ao pé do Monte Hermon, até Lebo-Ramate. Todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, isto é, todos os sidônios, eu mesmo os expulsarei da presença dos israelitas. Você, porém, distribuirá esta terra a Israel por herança, como lhe ordenei, repartindo-a agora entre as 9 tribos e a metade da tribo de Manassés. Com a outra metade da tribo de Manassés, as tribos de Ruben e de Gade já haviam recebido a herança a leste do Jordão, conforme Moisés, servo do Senhor, lhes tinha designado. Esse território se estendia de Aroer, na margem do ribeiro do Arnon, e da cidade situada no meio do vale desse ribeiro, e incluía todo o planalto de Medeba até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom, e prosseguia até a fronteira dos amonitas. Também incluía Gileade, o território dos jesuritas e maacatitas, toda a região do Monte Hermon e toda a Bazã, até Salcar, isto é, todo o reino de Og em Bazã, que tinha reinado em Asterote e Edrei, um dos últimos refaíns sobreviventes. Moisés os tinha derrotado e tomado as suas terras. Mas os israelitas não expulsaram os jesuritas e maacatitas, de modo que até hoje continuam a viver no meio deles. Mas a tribo de Levi não deu herança alguma, visto que as ofertas preparadas no fogo ao Senhor, ao Deus de Israel, são a herança deles, como já lhes dissera. A tribo de Ruben, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: desde Aroer, na margem do ribeiro do Arnon, e desde a cidade situada no meio do vale desse ribeiro, e todo o planalto depois de Medeba, até Esbom e todas as suas cidades no planalto, inclusive Dibon, Bamote-Baal, Bet-Baal-Meon, Jaza, Quedemote, Mefaate, Kiriataim, Sibma, Zeret-Saar, na encosta do vale, Bet-Peor, as encostas do Pisga e Bet-Gesimote. Todas as cidades do planalto e todo o domínio de Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom. Moisés o tinha derrotado, bem como aos líderes midianitas Evi, Requem, Zur, Hur e Reba, aliados de Seom, que viviam naquela terra. Além dos que foram mortos na guerra, os israelitas mataram à espada Balaão, filho de Beor, que praticava adivinhação. A fronteira da tribo de Ruben era a margem do Jordão. Essas cidades e os seus povoados foram a herança de Ruben, clã por clã. A tribo de Gade, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: o território de Jazar, todas as cidades de Gileade e metade do território amonita até Aroer, perto de Rabá. Estendia-se desde Esbom até Ramate-Mispa e Betonim, e desde Manaim até o território de Debir. No vale do Jordão incluía Bet-Arã, Bet-Ninra, Sucote e Zafon. O restante do domínio de Seom, rei de Esbom, abrangia a margem leste do Jordão até o mar de Quinerete. Essa região, com suas cidades e povoados, foram a herança de Gade, clã por clã. A metade da tribo de Manassés, isto é, a metade dos descendentes de Manassés, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: o seu território se estendia desde Manaim e incluía toda a região de Bazã, todo o domínio de Og, rei de Bazã.
todos os povoados de Jair, em Bazã, 60 cidades, metade de Gileade e Asterote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã. Esse foi o território destinado à metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés, clã por clã. Essa foi a herança que Moisés lhes deu quando estava na planície de Moabe, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó. Mas à tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma. O Senhor, o Deus de Israel, é a herança deles, como já lhes dissera. Pessoal, Josué, capítulo 13, detalha a distribuição das terras conquistadas por Israel entre as tribos. Neste ponto, Josué já estava idoso, mas sua missão ainda não estava concluída, pois ainda havia muito trabalho a ser feito. Deus diz a Josué que ainda há terras a serem conquistadas. Ele lista as áreas controladas pelos filisteus, jesuritas, aveus, cananeus e outros grupos. Israel deve continuar a luta pela posse total da terra prometida. A meia tribo de Manassés já havia recebido sua herança, a leste do Jordão, mas agora eles são lembrados de sua responsabilidade de ajudar seus irmãos na conquista do oeste do Jordão. A tribo de Levi, que foi escolhida para o serviço religioso, não recebeu uma herança territorial. Em vez disso, eles são designados para receber cidades e terras de pastagem em todo o território das outras tribos. O capítulo menciona o rei Balaque de Moabe e o profeta Balaão. Embora Balaque tenha tentado amaldiçoar Israel, Deus transformou as maldições de Balaão em bênçãos. Este capítulo continua destacando a fidelidade contínua de Deus em cumprir suas promessas a Israel. Apesar de algumas terras ainda estarem sob controle inimigo, Deus lembra a Israel de sua responsabilidade de continuar a lutar e confiar em sua ajuda. Também enfatiza a importância de cumprir o plano de Deus e compartilhar responsabilidades, como a tribo de Manassés, ajudando na conquista do oeste do Jordão. Além disso, a tribo de Levi recebe sua função sagrada de cuidar do serviço religioso. Lembre-se, mesmo quando aparentemente a promessa de Deus parece não ter sido totalmente cumprida, saiba que só parece, pois a fidelidade e direção de Deus, meus amados, permanecem sempre firmes e intactas. Pode ter certeza disso. Que maravilha, pessoal, podermos ler esse livro que é impressionante, o livro de Josué, não é verdade? E eu fico muito feliz em poder ser o porta-voz, da leitura deste livro. Que possamos estar juntos amanhã para lermos mais um capítulo, ok? Então, fique na paz e que Deus te abençoe.